Bom dia! Estamos no 21º dia do projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado. Eu sou LP Luiz Paulo, é um prazer poder estar servindo de boca de Deus, instrumento de Deus para a sua vida. E é essa minha oração antes de falar que Deus me use como instrumento, apenas um instrumento, que não seja eu, que não seja o Luiz Paulo, que seja um instrumento de Deus, a boca de Deus. Que o Espírito Santo possa me usar para trazer um entendimento, uma revelação para cada um de nós, inclusive para mim também. Tem sido maravilhoso esses momentos de entrega, de oração, de dedicação. Para mim, com Deus, tem sido maravilhoso. Espero que esteja sendo maravilhoso também para você. Tem um livro que eu gostaria de recomendar também, chama Uma Vida com Propósitos. Ele é um livro de 40 capítulos, é uma jornada de 40 dias, uma leitura de um capítulo por dia, onde ele traz uma revelação grandiosa de Deus para as nossas vidas, o propósito de Deus para as nossas vidas. Se você puder também ler esse livro, ele é impactante. Tem uma parte nesse livro que fala que nós podemos passar a nossa vida procurando o nosso propósito através da especulação, tentando de um jeito, tentando de outro, do nosso jeito natural, e buscando de um lado e de outro e vendo se descobrimos e podemos não achar o nosso propósito, usando essa técnica, usando essa estratégia de especulação. E a segunda forma é através da revelação, a revelação de Deus para as nossas vidas. Então, essa é a forma correta. Essa é a forma de realmente sermos preenchidos pela revelação de Deus e que o propósito dele seja cumprido em nossas vidas. Então é isso que eu peço, que nesses momentos de leitura da palavra, que Deus possa revelar a cada um de nós o seu propósito, o propósito para o qual ele nos criou. E ele nos criou cada um com um propósito diferente. Todos nós somos diferentes, somos criados à imagem e semelhança de Deus, sim. Porém, cada um de nós temos uma habilidade, um dom diferente, um propósito diferente nas nossas vidas. Então, que esse projeto possa estar servindo também para revelar no seu coração, revelar na sua mente qual é o grandioso propósito que Deus tem para você e para mim. Todos nós fomos criados com um propósito grandioso, eu creio nisso. É isso que eu tenho percebido e que Deus possa te abençoar. Então, continuando, hoje estamos no 21º dia, estou muito feliz. E no capítulo 11 de Mateus, Jesus já acabando de orientar os seus 12 discípulos para que eles possam ir e fazer a diferença, para que eles possam ir e levar a palavra de Jesus, levar a cura aos enfermos, libertar os cativos, fazer aquilo que Jesus havia feito já no capítulo 9 de Mateus. Tudo aquilo que Jesus fez, ele veio depois orientando aos 12 discípulos e falando para eles, né? E exortando, falando que eles tinham de ir e fazer o mesmo que Jesus fez. E ali, agora no capítulo 11, Jesus tendo terminado, acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. Percebe que João Batista estava encarcerado, ele estava preso. E ele pediu para os seus discípulos perguntarem a Jesus: És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro?
Então, o próprio João Batista queria essa confirmação e foi perguntar ao próprio Jesus, pediu que seus discípulos perguntassem ao próprio Jesus e depois trouxessem a resposta. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o evangelho, as boas novas. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E foi isso que Jesus respondeu aos discípulos de João. Olha os frutos das minhas palavras, olha os frutos daquilo que eu estou fazendo, porque é por isso, é pelas obras que produzem frutos, que você vai saber se a árvore realmente é boa ou se é má. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí envio diante de ti, diante da tua face, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, Jesus, falando de João, já testificando que João era verdadeiramente aquele que fora descrito lá no profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, e também Malaquias, capítulo 4, versículo 5, e, já havia sido anunciado a vinda de João Batista. Em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, João Batista, ele veio com muito poder, com muita unção, com a presença poderosa do Espírito Santo, preparando com uma palavra poderosa, com uma palavra de exortação: arrependei-vos, já preparando o caminho, preparando a mente, preparando o odre das pessoas para um vinho novo. Lembra que eu já falei isso aqui? Não adianta derramar vinho novo em odre velho. E João Batista veio preparar o odre. O odre era um recipiente onde você colocava o vinho. Mas se o odre tivesse velho, o vinho ele quebrava, rachava o odre e acabava indo embora. Então, o João Batista veio preparar as mentes, veio preparar os corações, primeiramente falando para arrependei-vos, para que todos nós pudéssemos nos arrepender das nossas obras más e pudéssemos nos converter a um caminho maravilhoso. E ele veio preparar esse caminho, um caminho de excelente, um caminho de amor, um caminho de perdão, um caminho onde Jesus veio para ser esse caminho, a verdade e a vida. Então João Batista, ele é aqui comparado com Elias. Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento. Então, Jesus está testificando aqui que João Batista é esse, é esse grande homem, esse grande profeta. E ele continua dizendo: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O que eu entendo, gente? Aqui é um entendimento, tá? Uma revelação. Quando eu estou aqui falando para vocês, eu peço para
Deus me usar, para o Espírito Santo me usar. Se você não concorda, se você não tem esse mesmo entendimento, coloca no mosaico. Não rejeita totalmente, não. Porque isso é muito sério o que está acontecendo. Isso é muito sério, esse projeto. Então, assim, eu peço que você, se você não tem o mesmo entendimento, o que eu vou falar aqui, coloca no mosaico, não rejeita. De repente, mais para frente vai fazer sentido, tá certo? E aqui ele fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Que é a revelação para mim dessa parte? Tá? Até João Batista, até antes de Jesus, que Jesus é o que? Ele é o Cordeiro Santo, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Até esse momento é com violência, é com esforço para se apoderar de Deus. Para você ter uma ideia, para você ter os seus pecados perdoados naquele tempo, antes de Jesus vir, era necessário um sacrifício, matar um bicho, um animal, um cordeiro, matar uma pomba, matar, para quem era pobre não tinha a riqueza para possuir cordeiro, para possuir animais de grande porte. Tanto que no oitavo dia, José e Maria sacrificaram uma pomba por causa de Jesus, né? Sacrificaram. E era isso, a circuncisão, né? É cortar a sobra da pele do órgão sexual masculino, isso tudo por meio de violência, imagina isso, né? Então era por força, tinha que, tinha que ter circuncisão, tinha que ter, imolar um animal, matar, sacrificar um animal para que o sangue daquele animal viesse a cobrir o pecado, né? O sangue é uma moeda espiritual e o sangue é uma moeda espiritual. Só que hoje é diferente. Hoje não precisamos disso porque Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço, então Jesus fala: o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Logo em seguida, aqui no próprio capítulo 11, amanhã a gente vai chegar nesse trecho. Então é isso. Eu entendo que antes era por força, por violência, era dessa forma para se apoderar, para ter o perdão de Deus, para ter o Espírito Santo. O Espírito Santo ele era concedido apenas para aqueles que eram da tribo de Levi, que eram sacerdotes, que eram santificados, que eram preparados para essa questão do sacerdócio, né? Para os profetas, por exemplo, Elias era exatamente dessa linhagem de Levi, né? Então, bom, nós estamos aqui trazendo um entendimento para que você possa entender essa parte. Lógico, eu estou aqui me dirigindo a pessoas que estão tendo primeiro contato com a Bíblia agora. Então, muitas vezes, eu e você podemos ler alguma coisa aqui e ter dificuldade de entender aquilo que está escrito. Mas a Bíblia é um livro só. Ela foi escrita por um autor espiritual, que é o Espírito Santo, né? Na verdade, foram mais de 40 autores naturais, né? Homens que foram usados pelo Espírito, por Deus, para criar esse livro, esse manual da vida. Então, ela é totalmente coerente, tudo tem a ver, tudo é ligado, né? O Antigo Testamento com o Novo Testamento. Agora, para ter esse entendimento, é importante entender o motivo de Jesus, o porquê que Jesus veio. Então, é por isso que nós estamos começando esse projeto da Bíblia pelo livro de Mateus, falando de Jesus, conhecendo a Jesus. A Bíblia inteira fala de Jesus. E aqui em Mateus, a gente já está ouvindo ele falar. Então, é autoridade, ele falando. E ele fala: e se quereis conhecer João Batista, ele mesmo é Elias que estava para vir. E agora vem aqui um entendimento, tá? Quando ele fala que João Batista, ele mesmo, é o Elias que estava para vir, que vem aqui no meu entendimento? Elias e Enoque foram os únicos que não morreram, que passaram, né, que ascenderam aos céus
sem passar pela morte. E isso eu vejo que é algo que Deus coloca para revelar o poder dele, porque ele é poderoso até contra a morte, ele pode fazer o que ele quiser. Deus é poderoso, todo poderoso. Ele fez isso com Enoque, lá em Gênesis você pode ter a referência disso lá, depois eu posso passar para você também. E Elias lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 15, fala sobre essa questão de Elias. Ele subiu como numa carruagem de fogo, num redemoinho, e foi para o céu sem passar pela morte, né? Tanto que os discípulos dele ficaram procurando Eliseu, que era o discípulo que pediu uma unção dobrada do espírito dele, né? Falou pela revelação do espírito que não fossem procurar mais por Elias, mas tiveram 50 discípulos de Elias que insistiram, Eliseu liberou e foram lá e ele não encontraram Elias. Então Elias realmente ele passou por esse processo, Enoque também. E aqui que eu entendo, tá? Em relação a João Batista ser o Elias que estava para vir. E lá em Malaquias 4:5 diz exatamente isso, né? Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o profeta Elias, ele tinha uma unção diferenciada. Tanto que quando ele foi ascender, né? Quando ele já sabia que iria passar por isso, ele perguntou para Eliseu, seu grande discípulo, né? Aquele que acompanhava Elias em todos os lugares, perguntou: o que que você quer que eu faça por você? Agora que é chegada a hora de eu subir. E Eliseu falou: eu quero uma porção dobrada da sua unção, eu quero uma porção dobrada do seu espírito. E Elias concedeu isso, né? Através de uma condição, mas ele concedeu, e essa condição foi acatada por Eliseu, e Eliseu recebeu essa porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, né? O Espírito que capacita, o Espírito que fortalece, que unge. E eu creio que esse Espírito que capacita, o Espírito Santo, essa unção, esse poder que estava sobre Elias veio também sobre João Batista, de uma forma até mais intensa, até porque Jesus está falando aqui que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista. E se ninguém apareceu maior do que João Batista, então João Batista foi inclusive maior do que o próprio Elias e maior do que o próprio Eliseu, que recebeu uma porção dobrada da unção que estava sobre a vida de Elias. Então, e Jesus continua: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio a João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. E veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que Jesus está falando aqui? Ele está comparando essa geração. Que geração é essa? Geração de, 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 de sacerdotes religiosos. Uma geração de pessoas, de fariseus, de saduceus, de escribas, né? Uma geração que tem um coração duro para as coisas de Deus, porque eles não têm obras, eles tocam flautas e não produzem dança. Eles entoam lamentações e não produzem prantos. Então, assim, são palavras frias que não produzem frutos. São, é uma geração de religiosos que Jesus veio, inclusive, condenar eles pela religiosidade, porque falavam, ensinavam, mas como quem não tinha autoridade. Como quem não tinha autoridade, porque não praticavam, e como não praticavam, não produziam fruto. Não adianta nada falar da boca para fora. Se você ficar falando da boca para fora, você vai entoar uma flauta e ninguém vai dançar.
Você vai entoar lamentação e ninguém vai chorar, entende? Porque não tem autoridade. E Jesus veio para pregar como quem tem autoridade. É por isso que Jesus curou, é por isso que Jesus ressuscitou mortos, é por isso que Jesus libertou os cativos, libertou os endemoniados. É por isso que Jesus veio para fazer a diferença, para fazer algo novo, transformar água em vinho, para transformar as nossas mentes, nas nossas vidas, preparando para que nós tenhamos uma vida abundante, cheia do poder, da graça, da glória de Deus, do Espírito Santo. Porque aqueles fariseus, saduceus, essa geração de sacerdotes religiosos, apegados numa religião, apegados numa doutrina, que não conseguiram nem perceber a profundidade do poder de Jesus, mas eles ficavam atacando a Jesus porque viam o exterior, não viam o coração, porque eles viam João que não comia e nem bebia e diziam para João que tinha demônio, prenderam João. E depois veio o Filho do Homem, Jesus, que come e bebe, e ficaram também ali rotulando, julgando a Jesus, dizendo: eis aí um glutão que come, eis aí um beberrão que bebe vinho e é amigo de publicanos e de pecadores. É lógico que ele é amigo, e ele fez isso justamente para trazer vida, saúde aos doentes, para trazer cura aos doentes, para trazer vida àqueles que estavam mortos espiritualmente. E a sabedoria, Jesus termina aqui no versículo 19 dizendo: a sabedoria é justificada por suas obras. Então não adianta tocar flauta se não tiver dança, não adianta entoar lamentação se não tiver pranto. Tem de ter obras, tem de ter boas obras. Pelas obras sereis justificados. E é por isso que Jesus, quando respondeu os discípulos de João, disse: anunciai a João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Isso são obras, isso são boas obras. Amém? Então, refletindo aqui, que fichas caem? O que você aprende com isso? Como que você tem agido na sua vida? Quais são as obras que têm justificado a sua sabedoria? Então é isso. Que Deus abençoe, que você tenha uma vida, um dia maravilhoso, repleto de sabedoria e de obras. Obras que justifiquem essa sabedoria, não só palavras, mas ação, trazendo autoridade para a sua vida, para as nossas vidas, para que possamos ser referências nesse mundo tão carente de referências, de boas referências. Um beijo no coração, um dia incrível, maravilhoso. Um dia incrível, maravilhoso. Um dia incrível.